Seja bem-vindo para mais um vídeo, tá? Mais um videozinho aí envolvendo mecânica quântica, tá? Dessa vez a gente vai fazer toda uma discussão, a gente vai resolver, né, um problema do livro do Griffiths, só que eu vou sair do método tradicional que eu estou utilizando, qual é? Ler a questão e a gente vai fazer toda a discussão. Eu vou fazer o contrário agora, eu vou fazer a discussão e depois a gente vai fazer a questão, tá? Então, eu já coloquei aqui um títulozinho, um tema, né, para a gente discutir, que é a equação de Schrödinger independente do tempo, né? Então, eu vou fazer uma discussãozinha aqui, né, toda uma ideia, e a gente vai fazer, ou seja, vai aplicar esse conhecimento em um dos problemazinhos aí do livro do Griffiths, tá? Então, nós temos aí equação de Schrödinger independente do tempo, né? Então, vamos iniciar nossa discussão. Eu já vou colocando aqui a equação de Schrödinger aqui, né? E nós temos o seguinte, nós temos que a equação é IH cortado parcial dessa função φ ou psi, né, em relação ao tempo, igual, né, a h cortado aqui quadrado sobre 2m parcial de segunda ordem aqui, né, em relação a x, e nós temos aqui o potencial vezes nossa função. Beleza, nota o seguinte, nos últimos vídeos a gente encontrou um momento, o valor esperado, ou seja, a gente encontrou alguns valores, né? Discutimos algumas coisas, abrimos algumas continhas, mas em nenhum dos momentos de todas as discussões a gente falou o seguinte, ou nos perguntou, beleza, mas se eu estou utilizando a todo momento essa parcial de psi, né, de uma função psi em relação ao tempo, a parcial em relação a x, beleza, mas quem é essa função? Em nenhum momento a gente se perguntou isso. Né? Quem é de fato essa função? A gente nunca chegou a solucionar de fato a equação, né, para ver ou determinar quem é essa função de fato. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é tentar, né, chegar aí a alguma ideia em relação a essa função. Então, para a gente iniciar isso aqui, a gente vai utilizar, né, a gente já dá para ver que aqui é uma EDP, né? A gente vai utilizar, da mesma forma que a gente fez em alguns vídeos atrás de eletrodinâmica, em que a gente resolveu a equação de Laplace, a ideia das equações separáveis, né? Separação de variáveis. Né? Então, nós temos aqui o seguinte, nós temos um psi que depende do x e do tempo, tá? Que no caso é essa função que está na equação de Schrödinger, e nós vamos escrever a solução dela como sendo o produto de um psizinho, tá? E que infelizmente eu não consigo escrever um psizinho maiúsculo e um minúsculo. Então eu vou falar quando é maiúsculo e quando é minúsculo, tá? Em relação a x e uma letra que eu sinceramente não sei como é o nome dela, né? Mas eu dei uma pesquisada, Varphi, né? Alguma coisa desse tipo. Então eu também não sei quem é essa letra, então eu vou estar omitindo falar o nome dela, tá? Então nós temos essa função aqui como sendo o produto de uma função que depende só de x, que é o psizinho, e esse cara aqui que depende só do tempo, tá? Beleza, o que é que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Então, se você está me falando que isso daqui é a tua solução, quem vai ser essa derivada parcial aqui e quem vai ser essa derivada segunda aqui em relação a x, né? Então, beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é essa derivada parcial em relação ao tempo e depois essa aqui, né, a derivada segunda ali em relação a x. Então, nós temos aqui que a parcial da nossa função em relação ao tempo, eu vou até colocar assim, ó, xy, que é a nossa função, xy não, perdão, x é o hábito, pessoal, perdão, em relação ao tempo aqui é igual, tá? A dependência do tempo é só desse cara aqui, então eu repito o nosso fizinho, que depende só de x, parcial em relação aqui ao tempo, tá? Então, esse daqui, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Então, esse daqui é esse cara aqui, tá, pessoal? E agora a gente vai descobrir quem é esse outro aqui. Beleza. Eu vou botar aqui I, a parcial, a segunda derivada aqui, né? Da nossa função zona em relação a x vai ser quem aqui? Vai ser a dependência de x é só do fizinho. Então, esse cara aqui passa para frente, porque ele é uma constante. Parcial aqui
parcial aqui, né? Do φzinho em relação a x. Beleza, descobri quem é esses caras. Massa, tranquilo. Então esse foi o meu primeiro passo da minha ideia, né? Da minha discussão. O que é que eu vou fazer agora? Vou substituir esses caras na equação de Schrödinger. Então, substituindo eles, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter IH cortado, nosso psizinho parcial aqui em relação a t, em relação ao tempo, igual a menos h cortado ao quadrado sobre 2m, né? E aí vai ficar esse cara, que depende do tempo, parcial aqui, ó, do nosso psizinho, em relação ao tempo, ou em relação a x, perdão. Mais o nosso potencial vezes a função. Só que a função, lembra que ela é um produto do φzinho com esse cara aqui? Ah, beleza, então tá massa. O que é que eu posso fazer agora? Bom, eu posso dividir essa equação aqui pela minha função φzão, né? Então, dividindo pela função φzão e sabendo que a função φzão é o produto de φzinho pelo outro cara que depende do tempo, nós vamos ter o seguinte, vai ficar IH cortado sobre esse cara que depende do tempo, parcial. Deixa eu só copiar aqui direitinho, ó. Sobre esse cara que depende do tempo, a parcial do cara que depende do tempo em relação ao tempo. Ah, mas por que tu tá chamando esse cara que depende do tempo? Eu tô chamando ele assim, pessoal, porque eu não, sinceramente, eu não tenho certeza, né, como é o nome dele, dessa variável. Já procurei e não, sinceramente, não encontrei, tá? E aí vai ficar h cortado ao quadrado sobre 2m. Aí dividindo aqui, vai sobrar só o φzinho aqui embaixo, né? Vai sobrar só o φzinho, vai ficar 1 sobre φzinho. Parcial do φzinho aqui. Mais o potencial apenas, né? Beleza. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou chamar, tá? Eu vou chamar esse cara aqui de E. Beleza? Vou chamar esse cara aqui de E. Ah, beleza. O que é que vai vir depois? O que é que nos espera e nos aguarda? O que nos aguarda é o seguinte. Então, se nós olharmos para o cara que depende do tempo, primeiramente, né? Eu tenho que I. Aliás, vamos separar aqui quais são as equações que a gente chega, né? Vou chegar ao seguinte aqui, ó. Eu estou definindo que IH cortado sobre o cara que depende do tempo, parcial aqui em relação ao tempo é igual a E. E estou chegando aqui também que menos H cortado sobre 2M é 1 sobre esse cara aqui, parcial do φzinho em relação a x, é igual, mais o potencial, né? É igual a E. É isso que eu estou falando aqui. Beleza. O que é que nós temos aqui, pessoal? Primeiramente, essa solução da nossa... Essa aqui é a minha primeira equação, tá? E essa aqui é a nossa segunda equação. Vê o seguinte, a nossa primeira equação, a solução dela é de boa. Por quê? Porque não precisa ser gênio para notar que a gente vai chegar a uma exponencial ali, né? Na primeira equação. E para a segunda, a gente vai discutir ela. Vamos lá primeiro para a primeira, ó. Olhando para a primeira equação, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso pegar esse IH cortado sobre parcial aqui, né? Vê, pessoal, a minha equação agora, essa parcial aqui, ela vai ficar só em função do tempo, né? Ou seja, a gente pode fazer ela virar uma derivada ordinária, né? Então vai ficar aqui, ó, derivada normal em relação ao tempo igual a E. Beleza. Isso aqui é um resultado que a gente já viu lá dos outros problemas que a gente tem feito em eletrodinâmica, né? Quando a gente resolve a equação de Laplace. Beleza, então, o que é que eu posso fazer aqui agora? Eu posso pegar esse dt e esse IH e passar para o outro lado, né? Então, a gente teria aqui, ó, a derivada aqui sobre ela, ó, é daqui que vai surgir, né, o nosso ln, igual a, vou botar assim, I, E, H cortado.
Ah, mas que doideira é essa? De onde foi que surgiu isso? É porque, pessoal, como o i vai passar e vai ficar no denominador, nós temos que 1 sobre i é igual a menos i, tá? Então, eu já estou colocando essa ideia lá. Beleza. Tranquilo. Aí, dessa ideia aqui, o que é que vai surgir para a gente quando a gente solucionar? Portanto, nós vamos ter que esse cara aqui depende do tempo, ele vai ser igual a Euler, ou seja, elevado a menos i sobre h cortado vezes o tempo, vezes o time. Então, nós encontramos aqui essa ideia. Beleza. Por que nós não vamos mais mexer, tá, nessa segunda equação aqui? Porque essa equação aqui, pessoal, h cortado ao quadrado sobre 2m, eu vou dividir os dois lados logo por π, tá? Para esse π aqui sumir. Aliás, vou multiplicar, né, os dois lados por π. Então, vai ficar parcial aqui de πzinho em relação a x mais v πzinho igual a e πzinho, tá? Essa equação aqui, pessoal, é a equação de Schrödinger independente do time, tá? Por quê? Do tempo. Por que a equação de Schrödinger independente do tempo? Porque o nosso πzinho aqui ele só depende de x, tá? E a gente tem isso aqui e do outro lado aqui também. Por que a gente não vai mexer nela agora, pessoal? Porque a gente está vendo aqui, ó, que essa equação ela tem um potencial que precisa desse potencial para ser determinado, né? Então, em um outro vídeo, em um outro momento, a gente vai falar sobre isso daí, tá? Então, por enquanto, nós podemos escrever nossa solução como sendo o seguinte, ó, como sendo x e tempo aqui igual ao nosso πzinho que depende só de x, vezes o nosso Euler elevado a menos i h cortado vezes o tempo. Aí vem, mas h cortado vezes o tempo, tá? Aí vê, uma das interpretações das ideias que a gente pode dar aqui é o seguinte, tá? Ver que a função em si, ela depende tanto da posição aqui quanto do tempo. Só que se nós utilizarmos aquela ideia que nós estávamos fazendo nos últimos vídeos, que era o quê? A gente calcular o módulo dessa função, que é a densidade de probabilidade, né? Ou seja, por mais que a função em si ela dependa da posição, se a gente calcula um módulo, a gente tem que o módulo é o produto da nossa função vezes o conjugado, né? Quando a gente faz o produto da função vezes o conjugado, a outra função, né, vai ter essa exponencial aqui positiva, né, que é o conjugado, enquanto a nossa função mesma ela vai ter o expoente negativo, né? E aí o que acontece? Se é o mesmo resultado, né? A gente conserva a base, né? É a mesma base, conserva a base, somos expoente, o expoente vai dar zero, vai sobrar apenas as funções. Então, a gente vai ter isso daqui, pessoal, que legal. Ou seja, de qualquer forma, né? Por mais que a nossa função ela dependa, né, da posição e do tempo, quando a gente faz o módulo dela aqui, né, que no caso é a densidade de probabilidade, nós notamos que essa densidade de probabilidade ela vai depender apenas da posição, tá? Isso aí é uma das interpretações, né, que a gente, uma das ideias que a gente analisa, né? Mas enfim, o que eu quero fazer aqui com vocês, pessoal, é o seguinte, né? Só vou botar um portanto aqui. O que eu quero fazer com vocês é o seguinte, eu vou colocar aqui agora a questão que a gente vai resolver só para a gente fechar aqui esse vídeo, tá? Aplicaçãozinha aí, né, das nossas ideias, aí eu botei aqui o problema 2.1 do Griffiths. Ele diz o seguinte, prove os 3 teoremas a seguir. Aí nota, só tem um aqui, né, que é a letra A.
São 3 teoremas, A, B e C, tá? Então, se eu ver que vocês gostaram desse vídeo, gostou? Pede os próximos aí, deixa nos comentários, faz a letra B, faz a letra C, que eu faço, tá, pessoal? Caso contrário, eu vou ver que vocês não gostaram, tá? E sigo o rumo com outras coisas no canal, beleza? Mas vamos lá, o problema 2.1 prova os 3 teoremas a seguir. Aí a letra A diz o seguinte: para soluções normalizáveis, a constante de separação E deve ser real. Dica: escreva E na equação 2.7, no caso a equação 2.7 é a que a gente acabou de deduzir ali, como E0 mais I, e esse cara aqui, se eu não me engano, é gama, tá? E demonstre, né, que se a equação 1.20 é válida, e demonstre que se a equação 1.20 é válida para todos os t, então esse gama, né, deve ser zero. Então, a ideia é o seguinte: quem é a equação 1.20, né? É a equação que a gente falou lá quando a gente estava falando da normalização, né? Ou seja, a integral de menos infinito a mais infinito, do nosso camaradazão aqui, ó, dx tem que ser igual a 1, né? Tem que ser igual a 1, tá? Beleza, nós chegamos a essa equação aqui de cima. Vou só dar um copia e cola. Então, nós chegamos a essa equaçãozinha aqui, tá? O que é que a questão pede? A questão pede para a gente chamar esse E aqui, então, esse E de E0 mais I gama, tá? Então, a nossa função, ela passa a ser isso daqui, né? O φzinho, ora, elevado a, no caso, menos I E0 mais I gama, vezes o tempo sobre quem? H cortado, tá? Claro que isso aqui tudo no expoente, tá, pessoal? Ficou um pouquinho grande, mas isso aqui é tudo no expoente, tá? Deixa eu tentar dar uma diminuídazinha aqui. Menos I menos IE mais I gama vezes o tempo. Não tem jeito não, pessoal. Minha letra é muito grande. Mas enfim, eu vou deixar assim, sobre H cortado. O que é que nós temos? Nós temos, né? Vamos jogar lá na nossa equação 1.20 e... Opa, ali é o quadrado que faltou, que eu esqueci, ó. E nós temos o seguinte: se lá tem ômega ao quadrado, vamos botar aqui na nossa integral e fazer passo a passo. Então, nós temos menos infinito a mais infinito. E aí, o que é que vai acontecer? Ó? Vamos colocar lá, né? Esse cara quadrado dx. Só que eu sei que esse cara quadrado dx, ou seja, essa integral menos infinito a mais infinito, vai ser igual ao produto dessa função vezes o conjugado dela. Ou seja, vai ficar πzinho quadrado, vou botar o πzinho aqui quadrado, normal. πzinho quadrado, ole elevado a menos i, o nosso E0 aqui, né? E0 mais I gama, tempo sobre H cortado, vezes ole elevado a I E0 mais I gama, vezes o tempo aqui, sobre H cortado. Vê o seguinte, pessoal. Aqui, esse ole elevado a menos I e tal, toda essa galera aqui, vê que tem uma soma aqui, né? Ou seja, aqui em cima, nós temos uma soma. Então, nós poderíamos escrever isso daqui como sendo o nosso φ ole elevado a menos I E0 T sobre H cortado vezes ole elevado I com I dá I quadrado, e quadrado é menos, então ia ficar positivo ali, gama T, né? Gama T sobre H cortado.
Nós teríamos isso, né? Então, o que a gente vai ter aqui do outro lado, aqui na integral, vai ser a mesma coisa, porém com sinais opostos, né? Então, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Os óleos que tiver aí com o izinho, ele meio que vai embora, né? Porque vai ficar o seguinte, ó. Nós vamos ter integral aqui, vou botar um pouquinho mais para o lado. Nós vamos ter integral de menos infinito a mais infinito. Vai ficar o φzinho quadrado. E aí, ó, só ajeitando a galerona aí, vai ficar ole menos i, né? É zero sobre h cortado, vezes o tempo. Ole i gama, vezes o tempo sobre h cortado. E não, né? O i vai embora. Sobre h cortado. Vezes. Aí vai ficar. Quando a gente faz o conjugado, o cara lá fica positivo. Aí vai ficar ole i é zero sobre h cortado, né? Beleza. Vezes ole eu esqueci, pessoal, quando a gente faz o conjugado aqui, ó, esse cara aqui de dentro fica negativo, né? E aí vai ficar, ó, quando o i vai multiplicar lá, vai ficar positivo. E a gente vai ter gama t, né? Gama t sobre h cortado dx. O que é que vai acontecer? Esse cara corta com esse aqui, porque mesma base, expoente com sinais opostos, a gente vai somar, vai dar zero. E esse aqui vai dar 2 vezes o expoente, né? Então, a gente vai ter que isso daqui é igual a ole elevado a 2 vezes gama t sobre h cortado. Vezes quem? Vezes a integral de menos infinito a mais infinito do nosso φzinho quadrado dx. Só que a gente sabe que isso daqui, essa integral, ela tem que ser igual a 1. Né? Beleza, essa integral vai dar 1. Por quê? Porque eu sei que da nossa definição lá, isso vai ter que ser 1. Então, se isso der 1, pessoal, e o nosso gama for diferente de 0, não vai ser normalizável. Por quê? Porque o nosso resultado, né, da nossa normalização não vai ser igual a 1. Tá? Beleza, eu estou garantindo que essa integral aqui, que é semelhante à que a gente tem da equação 1.20, vai dar 1. Beleza, só que se esse gama ele permanecer aqui diferente de zero, tá? A minha normalização ela não vai dar 1, vai dar diferente de 1. Ou seja, vai dar ole elevado a 2 vezes o gama lá que tiver, vezes o tempo sobre h cortado. Então, o que é que eu posso fazer com esse cara para que esse resultado todo dê 1? Eu tenho que considerar aqui que gama é igual a zero. Por quê? Porque se gama for igual a zero, esses caras daqui de dentro vai ser igual a zero e todo número elevado a zero é 1 e eu estou garantindo que essa integral de menos infinito a mais infinito do nosso cara aqui dx é igual a 1. Tá? Então tá provado, né, o porquê esse cara, esse gama, né, aliás, eu tenho nem certeza se essa letra também, o nome dela é gama, mas se eu não me engano sim, tá? Esse daí eu acho que eu tenho certeza. Ele tem que ser igual a zero, tá? Se for igual a zero aqui, a nossa normalização, né, está sendo satisfeita. Caso não seja igual a zero, né, esse resultado vai ser diferente de 1 e nós não teríamos o nosso resultado, tá? Ou seja, não seria viável aí a gente afirmar, né, que é normalizável, beleza? Então, ele pede aqui, né, na letra A, para soluções normalizáveis, a constante de separação deve ser real. Dica, escreva que é da equação 2.7, né, como isso aí que a gente fez, tá? E demonstre, né, que se a equação 1.20 é válida para todos os t's, então o nosso camarada aqui tem que ser zero. E foi isso que a gente fez. Para satisfazer a ideia da normalização, o nosso cara teve que ser zero. Tá? Então essa foi mais uma questãozinha, pessoal,
Espero que você... Mais uma discussão, né? Espero que você tenha gostado, tá? Até a próxima. Deixa aí nos comentários se você gostou ou não. Deixe sua dúvida, deixe sua... Né? Às vezes eu posso ter me passado alguma coisa. Você tem alguma coisa a acrescentar? Deixa aí nos comentários, tá? Que eu vou estar interagindo com vocês. Beleza, pessoal? Então valeu e até a próxima.